Espírito Santo de Deus. Quer dizer, que essa nenhuma condenação lá não é para aquele que entregou a vida a Jesus e andamos praticando coisas que não convêm diante de Deus, sim ou não? Mas é para aquele que renuncia os prazeres da carne. A gente vai ver que lá em Mateus, capítulo de número 16, eu quero ser bem objetivo dentro desse texto. Se vocês analisarem comigo, em Mateus, capítulo, me foge a memória, 16, versículo 24 de São Mateus, o publicano, ele fala que os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz, e diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após a mim, renunciais a si mesmo, ó glória, e tomai sobre si a sua cruz, e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que porventura um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas, sim ou não? Sim. Então a gente está vendo aqui que dentro desse texto, o próprio Jesus estava falando com os seus, da sua igreja, dizendo: se vocês quiserem vir após a mim, os costumes que vocês têm tem que ser jogado fora. Porque dentro daquele rebanho com Jesus Cristo, naquela caminhada, estava ali um monte de gente em duas personalidades. Estava uma mistura de gentil, judeus e romanos, seja fariseus, tuísta, budista, cada um adorava um Deus diferente, mas eles vinham espiar o que era que Jesus fazia. Aí Jesus disse: se vocês quiserem andar comigo, não é só vir para mim para esperar fazer milagre. Vocês têm que largar o que eu estou vendo por trás de vocês. Porque se você olhar direitinho, Jesus ele fala que ele é onisciente e onipresente. Jesus está aqui nessa noite, mas ele está lá no Japão agora também. Ele diz que os olhos dele é como chama de fogo. Ele diz que ele é onipresente e onipotente. Onipresente e onipotente são dois potenciais muito fortes. Tanto faz ele estar aqui como está no canto, mas ele diz que eu estou vendo além do que você não vê, eu estou vendo vocês, mas ele está vendo por dentro de vocês. O que é que vocês estão pensando? O que é que eu estou pensando? O que nós fazemos? O que nós praticamos durante o ano? Então é momento de cada dia, o que me agrada na igreja é que nós procuramos Jesus pela nossa fraqueza, para que Ele sempre alimpe nossos pecados, para que a gente sempre esteja com o Espírito Santo dentro de nós. Porque o mundo não quer largar o mundo, porque ele sabe que para andar com Jesus tem que largar o mundo do pecado. Você vai ver uma coisa bem interessante que Deus me desperta agora dele, no livro de João, bem bacana. Livro de João, capítulo 1 do profeta João. Louvado seja Deus. Eu vi a Levita Rafaela louvando sobre os carniçais que João tinha visto a nova cidade santa, e é uma coisa muito, quando estava louvando, eu comecei a encher o Senhor Jesus. No Santo Evangelho segundo João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e eles estavam no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz se resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreendem. E a luz? Elas não compreenderam. Aí você vai ver que em João capítulo 1, versículo de número 22, do que eu falei lá atrás, João capítulo 1, vamos ver o versículo 21, o versículo 20 do capítulo 1, do que eu falei, do que João estava falando, que era do seu corpo, não é? João capítulo 1, versículo de número do 5 em diante. Porque o 2, o capítulo 2 e o 22 já é outro assunto. Quando ele diz assim que ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e a luz dos homens, no versículo 5 diz que a luz se resplandeceu nas trevas e as trevas não compreendeu. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificar-se da luz, para que todo cresce por ele. E não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que iluminava todo homem que veio ao mundo, e estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo olha agora aí, não conheceu. Se deu para entender agora? Quer dizer que o mundo gostava de viver em quê? No pecado. Eu vim para o mundo, mas o mundo preferiu mais as trevas do que ao próprio Senhor Jesus. Como eu estava falando no começo, e meu amado irmão, se você olhar direitinho, você vai andando aqui é a casa de um cristão, a casa de um católico, aqui é assim, a casa de espírita. É assim ou não? Mas onde você mora tem um centro de espírita? Porque quando eu passo ali naquele conjunto Beira-Mar, na Avenida Estados Unidos até o terminal, todas as casas ali se ligar são centro de espírita. E você tem que tomar cuidado que ele joga uma água consagrada no meio da rua. De repente você passa esse carro, se você pudesse desviar. Porque o Senhor manda a gente se desviar dessas coisas. Então o mundo hoje, eles estão adorando a outros tipos de Deus, como lá no livro de Êxodo, capítulo 32, diz que eles fizeram um bezerro de ouro e se inclinaram, se sacrificaram, se cortaram e disseram: agora a gente vai adorar esse Deus que tirou a gente da terra do Egito. Quer dizer, eles não viram que nenhum Deus de pau podia abrir o mar, mas ele disse assim: foi esse boi aqui que a gente fez que tirou a gente da terra do Egito. Veja que coisa, o camarada fazer isso. Porque ninguém, nenhum homem mais trilionário, com mais ciência humana, consegue abrir o oceano. Porque é muita água. Eu já fui pescador, eu já cheguei a descer até 8 metros de profundidade de água para baixo para pegar lagosta. Hoje eu estou nesse máximo carro com 2 amigos e eu descia sem aparelho. E com o aparelho eu acho que eu descia 100 metros. Agora imagina que o oceano eu não desci 100 metros. Ele é muito mais de 500 metros de água profunda. Agora imagina Deus mudando um anjo. Meu irmão, se desceu uma terça parte de anjo mau para a terra e a humanidade não quer reconhecer quem é Jesus, e esses anjos maus estão aí perturbando, agora imagina o teu Deus que enviou só um anjo de obediência que está obedecendo a ele. Porque tem muito anjo que está obedecendo ainda a voz de Deus, está lá com ele, como Gabriel está sentado à sua direita. Agora imagina, ele deu a ordem a um anjo, o anjo foi na frente, rasgando o mar. Ele deu ordem a um anjo
e um anjo matou 186 mil soldados do rei da Síria. Imagina quem é o tamanho do teu pai, como ele é tão forte, e aqueles que obedecem a ele, anda no termo da obediência e na potência do poder de Deus. Você está pensando que você é fraco? Se você andar obedecendo a Deus. Por isso que eu quero voltar para Romanos, onde eu estou, no capítulo 8, quando ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há. Mas ele não disse nenhuma condenação para aqueles que dizem assim: eu tenho fé em Deus, mas ando no caminho do lesbianismo. Eu tenho fé em Deus, mas ando no caminho do sexualismo. Eu tenho fé em Deus, mas eu sou espírita. Eu tenho fé em Deus, mas eu sou ateu. Eu tenho fé em Deus, mas ando fazendo tudo errado. Essa fé está sendo uma fé pagã. Ao contrário, ele está tendo oportunidade de vida. Enquanto esse fôlego estiver dentro de alguém que não quer enxergar que Jesus é o único potencial e salvador da nossa vida, isso vai chegar o dia da morte. E quando chegar o dia da morte, como é que vai ficar aquela vida quando partir? A fé dele vai salvar ele para a vida eterna? É como se fosse essa energia, somente o negativo ela não ia acender, tem que ter o positivo, o negativo e o positivo. Então, o ser humano ele tem que ter tanto a fé como a obra. A obra se torna uma coisa de modelo. O que é modelo? Eu tenho que ser de fé diferente do povo. Porque se você é cristão, você não vai chegar no carnaval, como tem aí. E eu já fiz isso antes de eu ser evangélico. Eu achava que tudo era normal. Eu dizia: eu tenho fé em tu, Deus. Aí chegava o dia das bichas. Aí eu botava peruca de mulher, botava saia da esposa, botava aquelas pingas de coco aqui. Aí saía no meio do povo, rodando. Não é assim o carnaval? Os homens por aí não se pintam disso. Esse negócio de bicho, aí veio o diabo na madrugada, o diabo vai lá, pá. Aí, mas eu tenho Deus ali, ele vai apanhar, volta dobrado, volta liso, dá na mulher em casa, volta revoltado. Mas o servo de Deus, que passa a noite numa vigília, ele chega em casa forte, dizendo: mulher, Jesus marchou dentro da igreja, eu fui batizado, eu estou renovado, eu estou cheio. O demônio que está no teu portão, quando você chega, ele vai, quem vai ficar? Mas aquele que vem dizendo: eu tenho fé, mas está no mundo derrotado. Se você perguntar a todo bêbado, a todo viciado, a todo ser humano diz que tem fé. Mas como é que está a caminhada dele? Por isso que Paulo estava despertando, falando para os romanos e dizendo para ele: portanto, nenhuma condenação. Paulo acelerou bem e o povo se encheu com o Espírito. Portanto, nem agora nenhuma condenação há para os que estão, para os que não andam segundo a carne, mas os que andam segundo o Espírito. Aí ele diz assim: por quê? No versículo 2: porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer que o povo andava morto, meu irmão. Ele disse: agora, olha, você não anda mais morto, você agora anda vivo, você anda pela lei do Espírito Santo. E o Espírito Santo, para habitar em nós temos que andar também na santidade, para que a casa esteja limpa. Você já olhou para receber uma visita? Por isso que ele falou lá em João, dizendo assim: eu sou a luz dos homens, eu vim para o mundo, mas nenhum veio a mim porque não quis. Gostaram mais das trevas do que a luz. Aí eu falei que lá em Êxodo, os camaradas lá, Êxodo
Êxodo 14, se você ler Êxodo 32, você vai ver que quando essa turma, Deus tira ele do Egito e traz para cá, ele disse lá em Êxodo 14, dizendo assim, Êxodo 14, versículo 11, 12, 13, você vai ver isso ali lá. Ele diz assim, não trouxe essa gente para cá, para que nós morramos aqui nesse deserto. Era melhor que nós estivéssemos lá servindo aos egípcios. Era melhor que nós estivéssemos lá obedecendo a Faraó, ao incrédulo, que estava matando o povo, e Deus foi lá com misericórdia, disse, eu quero livrar. Mas ele disse uma coisa, todos que eu vou livrar, não pense que vai entrar na terra prometida toda, não. Seja, essa palavra aqui é para a igreja agora. Não é que todos que estão aqui agora pensem que vocês estão livres da provação divina de Jesus Cristo, não. Ele vai lhe provar, ele vai lhe apertar, ele vai lhe machucar. Pastor, e Deus faz isso, Romanos, Deuteronômio capítulo 8, vamos lá? Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Louvado seja Deus. Vamos ver se o nosso Deus castiga, humilha ou não. Amém? Eu fui dizer isso uma vez, alguém disse para mim, pastor, o senhor é mentiroso, que Deus não humilha ninguém não. Vamos lá? Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, neste 40 anos. Para quê? Para quê? Para te humilhar, para te tentar, para saber o que está no teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. Veja o versículo 3 que ele diz, e ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que o teu pai não conheceste, e nem o teu pai conhecerá, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aí o versículo 5, que eu quero ser mais rápido, ele diz assim, confessa pois no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu. Ele castiga ou não castiga? Ele humilha ou não humilha? Aí tem gente que vai seguir a Jesus e diz assim, hoje eu vou seguir a Jesus porque eu vou andar por cima da bênção. Não, você já está abençoado. A partir do momento que você confessa a Deus, a Bíblia diz que o seu nome automaticamente é assinado, carimbado e selado para a vida eterna. Mas na terra você vai ser provado, porque a provação ela é um alimento de reforço contra as tentações humanas. Você deu para entender agora? Porque Jesus foi provado lá em Mateus capítulo 4, versículo 8. O que foi que aconteceu? Vem Satanás agora e disse para ele, olha, se tu és o Deus, eu te darei toda a glória deste mundo, se tu prostrar os meus pés e me adorará. O Senhor disse, epa, Satanás, não, adorai somente ao Senhor teu, e só a Ele eu vou me prostrar. Veja que no versículo 11, quem foi que serviu Jesus? Jesus foi honrado. Chegou um momento que a Bíblia diz que Satanás corre, o anjo desce com uma bandeja e diz, aqui meu filho, eu vim te servir. E se você está sendo aprovado, é porque a bênção que Deus vai te entregar é muito grande, meu irmão. Vale a pena você ser provado. Se fosse outro dizer assim, eu sou pastor, eu não vou para a igreja não, porque meu dente caiu, sabe, eu sou aquele cara bundão. Então eu não vou fazer o que na igreja, olha para mim. Banguela. Vou fazer o que na igreja? Eu quero ir com a minha peça, eu tenho que ir lá fazer um tratamento. Mas Jesus, eu tenho que passar o cartão do meu amigo, dever a todo mundo, mas eu tenho que chegar na igreja com um dente brilhando dessa cor branca. E com a vida miserável, perturbada. É melhor chegar a banguela cheio de Deus, dizendo, Jesus está comigo, Ele vai fazer o milagre. É melhor andar no Espírito do que na carne. É assim, Deus.
quiser mangar de mim, mande. Pastor Feio é doido, banguelo. Mas por dentro de mim eu estou bem bonito. Porque eu estou lutando para se desviar, porque eu creio que o nosso Deus, meu irmão, Ele não tem o pior para nós, não. Ele só tem o melhor para nós. Você já olhou que tem gente que deixa de ir para a igreja porque não tem um sapato? Eu vou de chinelo havaiana. Eu já cheguei a ir para a igreja com um sapato de uma cor e um sapato de outro. Eu peguei, pintei os dois de fita e fui embora para a igreja. Eu não tinha a brusa, peguei a brusa da minha irmã, tingi e fui embora. Cheguei lá, levei nome de palhaço. Ah, parece que é palhaço, vem de toda cor, a gravata era roxa, uma camisa de uma cor, calça de outra, disse, eu estou aqui, o palhaço está aqui, hoje eu estou aqui. Mas não vou desistir até enquanto o Senhor não mande, mesmo Ele mandando a bênção, é que eu vou adorar a Ele. Porque já vai 10 leprosos, não podia chegar. Jesus curou 10. Quem foi que botou para ele? Os outros 9 estavam lá. O senhor Nandez me curando. Foi só na hora que eu queria o milagre. Aí Jesus disse assim: agora não, meu filho. Se tu quer milagre, eu vou te provar, vou te humilhar, vou te pisar. Aí ele disse claramente em Romanos, capítulo 8, onde eu estava para terminar, as horas já são 9 horas e 1 minuto. Aí ele disse claramente, dizendo assim. Olha que aquele livro, versículo 3 do capítulo 8. Por quê? Não, por quanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Aí a gente vai ver que lá em Isaías, ele fez isso mesmo. Isaías 53, louvado seja Deus, a gente vai ver uma coisa bem interessante em Jesus, dizendo assim, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subido como um renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca, e não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza, para que desejamos, que ele era desprezado, e o mais digno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, como de um de que o homem escondia o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso. Agora veja que coisa séria. Mas só que ali a humanidade, é o que eu falei um pouco de mim. Alguém pode olhar para mim e dizer assim, pastor, é meio complicado, a Bíblia dele velha, toda rasgada, amassada, mas essa Bíblia, irmão, está todo dia dentro dos ônibus, dentro do hospital, Bíblia de trabalho, cheia de dizer assim, eu sei que essa Bíblia é manuseada na tua mão diariamente. Entendo onde eu quero chegar. Jesus Cristo andava apagado, mas não era que ele era feio, era cansado de trabalho, de ensinar, e o povo não aprendia. Ele falava que ele era vida eterna, ressurreição. Ele dizia que o tempo dele ia ser chegado, mas alguém não acreditava, era só uma fachada. Mas veja que alguém olhava para ele, era mais fácil dizer assim, Pilatos é muito bonito, olha a carruagem do cara. César, olha o castelo do homem. Herodes, um homem com tanta mulher, tem esse camarada com chinelo dentro do pé, um vestido, a barba dizendo que é o Messias, dizendo que vai ressuscitar. Como matar esse agitador? Oh, meu Deus. Mas veja quem foi que levou o pecado de todo mundo, Isaías 53, versículo 4. Ele dizendo, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sim ou não? As nossas dores ele levou sobre si, e nós fomos reputados por ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, e a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Aí ele diz assim, no
versículo 7, e ele foi oprimido, mas não abriu a boca, foi como um cordeiro, foi levado ao matador, como ovelha muda perante o seu toscanijadores, e ele não abriu a boca. Ele disse: eu estou bonito, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu vou sentar na cadeira de glória, mas eu não vou me ceder. A lei do meu pai é do meu pai, é minha. Aleluia, Jesus. Eu disse: eu estou preocupado que vocês têm carro do ano, que vocês têm palácio, que vocês têm tanta coisa. Isso são coisas velhas para mim, porque foi eu que fiz a terra e o mar, tudo é dele. Aleluia, Jesus. Você é filho do Altíssimo, você é herdeiro. Você já olhou uma coisa quando tua mãe e teu pai morrem? Deixa uma casa, se torna herança de filhos. Tem que vir a tua parte. Você tem que olhar e dizer assim: esse mundo todo, eu sou dono dele. Porque meu pai que manda neste mundo, eu faço parte dessa herança. Porque eu não ando mais na carne, eu ando pelo... Olha que coisa forte. Os macumbeiros têm que se enferrar todinho para receber o diabo nele. Você não. Quando você confessou, você já tem ele dentro de você, cheio. Ainda mais tem sim o batismo do Espírito Santo. Alguém aqui já é batizado pelo Espírito Santo? Você é Clarice, você é. Padre, dobra teu joelho no chão. Começa a dizer assim: Deus, Pai, me perdoe. Se é verdade daquele pastor fala, Senhor, eu quero sentir o desejo do teu aflito. Eu quero me encher do teu Espírito. Oh, irmão, quem é batizado pelo Espírito já sentiu o temor da carne. É uma descarga elétrica do corpo. Ele pula de alegria, ele salta, ele fala em línguas. Mas pastor, minha casa está limpa, mais ou menos. Busca o batismo do Espírito Santo. Porque se você olhar direitinho, aquele mato dele está limpo. Você já viu que camarada de levar uma porta aqui? Uma fita aqui, um quarto desse tamanho, ele entra dentro e fica ali. 60 dias bebendo sangue e se preparando para receber o batismo de Satanás. Enquanto você está livre, está se enchendo do Espírito, você está livre para receber. O mais profundo que está em Atos, capítulo 2:2, é o de repente. Muita gente fala isso para muita gente.